Fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. I love Star Trek Next Gen. I'll watch them all over and over again. Those 7 seasons were fine. I wish there were 9. Evolution, the ensigns of command, the survivors who watches the watchers did man, the bonding, the enemy, the hunted, the prize, the high ground, the offspring, and yesterday's Enterprise, movie trap, Deja Q, and the defector, sins of the father, the vengeance factor, a match for perspective, and Menage a Troy, allegiance, hollow pursuits, the most toys, captains, holiday, Sarek, and transfigurations, the best of both worlds, part 1, Picard is Locutus, the 3rd season's done. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e antes de começar este podcast, eu quero somente deixar avisado que esse Intercom aqui era para ter sido lançado antes do Intercom sobre Star Trek Discovery, né? Conforme eu expliquei naquele podcast, por conta da notícia que pegou a gente de surpresa, acabei lançando aquele em primeiro lugar, mas esse aqui tinha sido gravado antes, né? Então, agora está sendo lançado hoje aqui, só que o que acontece é que esse podcast ficou um pouco grande, né? Então eu resolvi dividi-lo em 2 partes, tá? Ano passado aconteceu algo do tipo, né? Aquele podcast, aquele Intercom sobre Voyager e a primeira diretriz tinha acontecido a mesma coisa, foi lançado em 2 partes. Então, dessa vez vai ser mais ou menos assim. Tá sendo lançado agora esse, e daqui a um tempo, provavelmente daqui a um mês, eu não sei, eu coloco aí a segunda parte para vocês, pessoal. Antes de iniciar o podcast, quero só dar aquele recado para que adquiram as camisetas do Sessão 31. Pessoal, as camisetas estão à venda no site Elo7. Aqui no site do Sessão 31 tem links que vocês clicando ali, vocês são direcionados diretamente para lá. É compra online, a camiseta é de excelente qualidade. Camisetas do Sessão 31 para vocês, masculinas, femininas, vários tamanhos. É só irem lá, escolher, comprar. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Então é isso aí, fiquem agora com o Sessão 31 Intercom de hoje, galera. Fighting, same old routine. Fighting, time, French math. Jean-Luc, Mr. Date, and I'll lead Jean-Luc, Mr. Date. Oh yes. Fighting, same old routine. Fighting, time, French math. Jean-Luc, Mr. Date, and I'll lead Jean-Luc, Mr. Date. Oh yes. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo hoje é a Roberta Maná. Alô! E aí, Roberto, pretende ficar até o final hoje ou não? Como é que vai ser o negócio? Eu já fiquei no final, até o final no último, olha só. Mentira, não fiquei. Tá, hoje vou. Quem está aqui com a gente hoje também, mais uma vez, é o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago. E aí, humanoides, tudo bem com vocês, seus aliens? Quem tá aqui com a gente também, faz tempo que não participa, é o Fernando Torelli. Fala aí, Torelli. Boa noite. E hoje tá um time meio grande aqui, né, cara? Estamos aí com o Felipe Pereira, lá do Vortex Cultural. E aí, meu? Bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Legal, cara. E por último, estamos com um convidado que é a primeira vez que participa aqui, que é o Fernando. Fernando lá do Star Trekkers. Acho que é isso, né, Fernando? Ou é o seu canal? Como é que você prefere se apresentar, cara? Tanto faz. Pode ser do Star Trekkers, que é o fã-clube, ou do canal Nerd Tracker, né? Tanto faz mesmo. É isso aí. Vai ser a mesma pessoa mesmo, né? Tanto faz. Sou sempre eu. Porra. Energize. Então é isso aí, pessoal. O negócio é o seguinte, né? A gente reuniu esse time aqui porque o tema, na verdade, já tinha sido decidido já faz alguns meses, né? Tudo surgiu de conversas que eu tava tendo com o Felipe, porque na época, né, faz alguns meses, o Felipe tinha terminado a maratona dele de Nova Geração. Não foi, Felipe? Era isso, né? Isso, muito louco. Uma série bem batuta, as pessoas deveriam ver. Já ouvi falar. Acho que especialmente nesse site as pessoas deveriam ver. Tem futuro, né? Tem futuro. E então, aí a gente pensando num tema mais uma vez, né? Mais ou menos como a gente fez naquele podcast dos Klingons no século 22, que veio também porque você tinha feito uma maratona de Enterprise, né? Enfim, nas nossas conversas a gente veio vários temas que a gente pensou que seriam legais para o podcast, ou seja, coisas que a gente vai fazer no futuro, mas agora o tema de hoje vai ser todos os episódios de Viagem no Tempo da Nova Geração, certo? E só que como é que a gente... qual que foi a melhor maneira de
né, dar uma olhada quais episódios a gente ia falar. Lógico que a gente já foi direto, né? Eu fui lá no Memory Alpha, né, cara? Onde eles têm lá a página de Time Travel Episodes, né? Onde a gente tem tudo sobre todas as séries e filmes, né? Então foi muito fácil dar uma olhada lá, tal. Eu vou deixar no link do podcast aí pra galera também acompanhar enquanto ouve, né? A listinha que eles fizeram lá. E é até curioso, né? Porque nessa lista tem episódios que são questionáveis se são de fato viagem no tempo, né? Ou pelo menos não são, assim, viagem no tempo do jeito que a maioria das pessoas concebe a ideia de viagem no tempo, né? E isso é interessante, né? Sobre isso, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essas diferenças, né? Antes da gente falar episódio a episódio, que é o que a gente vai fazer, vamos comentar um pouco dessas diferenças sobre os motivos das viagens, das ditas viagens no tempo na nova geração. Vamos lá, comecem aí, galera. A lista do Memorial ela é muito abrangente. Ela fala tanto de viagens propriamente ditas, como, sei lá, o fulaninho veio do futuro, encontrou o pessoal do passado, teve aquela festa, aquela alegria toda, e depois ele voltou pro seu lugar, ou morreu, ou, sei lá, voltou pro passado, ou foi para qualquer outro canto da galáxia, assim como tem histórias de lapsos temporais, né? Que acho que os primeiros episódios são bastante assim, né? O que eu acho mais curioso nessa listagem é que ela denota que, especialmente se você for fazer uma maratona desses episódios, como acho que a maioria do pessoal fez, existem muitos temas repetidos, sabe? Colados. Os 3 ou 4 primeiros, se eu não me engano, tem muito aquele clichêzinho que as pessoas costumam chamar de Dia da Marmota, lá por causa do filme do Harris e do Bill Murray, né? Time loop. Isso, exatamente, looping temporal. O que incomoda um pouco, né? Essa lista ela tem alguns episódios que são muito, 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 mas muito chatos, e outros que são bem divertidos e que desenvolvem a discussão filosófica, especialmente ideológica, sobre jornada, que é a cerne do pensamento do Gene Roddenberry, né? Mas é curioso, cara, como poderia ser algo muito vasto e, no entanto, pelo menos dentro dos episódios da nova geração, dentro desse universo de nova geração, no século 24, não tem tanta variação de tema assim, né, cara? E acaba não se abusando tanto, apesar de ter 12 episódios no universo. São quantos episódios que tem de... Então, na verdade é assim, são 12, mas o que acontece é que o último, né, que é o All Good Things, ele é contado como se fossem 2 episódios, né? Qualquer lista que a gente vai de episódios da nova geração é contado como se fossem 2, né? Então vamos dizer que são 12 a 13, né? Vamos colocar 13 dessa forma, né? Mas assim, por exemplo, em referente ao que você falou sobre... você até falou, tem episódios chatos. Eu, particularmente, não considero nenhum chato. Não considero nenhum chato. Você gosta de todos, né, o Valdomiro? É difícil... Pô, procura pelo em ovo. É difícil você falar, não, essa aqui eu não gosto. De qualquer série, então, pô. Não, mas assim, o que eu considero que é o mais fraco, né? Eu acho que pra mim deve ser o Firstborn, aquele do Alexander, né, cara, do futuro. Aquilo lá eu acho meio inútil, mas mesmo ele tem cenas muito legais, né? Por exemplo, o primeiro, que é o We'll Always Have Paris, a gente vai falar dele daqui a pouco, eu gosto muito, né? Times Square, eu gosto muito, só que ambos são meio vazios, né? Pelo menos, o Times Square, cara, não tem nenhum motivo no final pra existir aquele que eles chamam de Temporal Rift, né, que é uma brecha temporal, né? Mas são episódios que são muito legais, tem ideias muito interessantes. O We'll Always Have Paris tem uma ideia muito interessante lá do efeito Mannheim, né? Que a gente vai falar daqui a pouco aí. A gente tem episódios aqui que figuram... O We'll Always Have Paris, eu acho que talvez a nova geração ainda estava meio perdida no que ela era, né? Lá no comecinho da série. E o mesmo problema, esses 2 episódios têm o problema. Eu acho que os próximos episódios os personagens já estavam mais encontrados, a história já estava um pouco mais, um fluxo melhor, e aí tem mais a ver com coisa. Mas também tem uns episódios aqui, né, que a gente nem sabe se realmente aconteceu uma viagem temporal, né, que nem o Tapestry. E aí, ele realmente viajou no tempo? Tanto é que aqui na lista do Memory Alpha, né, eles colocam muito bem, assim, que o Tapestry também pode ser apenas
uma viagem que se passou como uma ilusão criada pelo Q na cabeça do Picard. E o legal do episódio, inclusive, é isso, né? Que tem ele deixa essa dúvida, né? Muito bacana, né? Então, esse é o mais, assim, questionável se é mesmo viagem no tempo ou não. Provavelmente não, né? É bem provável que, mesmo que... Ou ainda pode ter sido que essa viagem no tempo aconteceu, mas foi automaticamente eliminada pelo Q logo em seguida. A gente não tem como saber, né? Então fica meio dúbio, né? Esse que é o problema de se lidar com um personagem como o Q. Ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso que a gente não sabe se ele fez ou não. É, exatamente. Fica assim, né? Mas, enfim, a gente tem... Uma coisa que é interessante também é que nessa mesma lista aqui de episódios de viagem no tempo, a gente tem episódios que são favoritos dos fãs, né? Episódios que são considerados grandes clássicos absolutos, assim como, obviamente, o Yesterday's Enterprise, né? E o último aí, né? Que é o All Good Things, o Tapestry, por exemplo, também, né? Então, é uma lista que, ao mesmo tempo que é de episódios no tempo da nova geração, também tem isso, tipo, os melhores episódios da série estão aí, alguns deles, né? A nova geração tem muitos episódios excelentes, mas alguns dos favoritos dos fãs, tipo, Captain's Holiday, quem que não gosta de Captain's Holiday, né, cara? Então, Eu não gosto, cara, eu acho uma merda de episódio. Puta, cara, não fala isso, cara, não. Ah, brother, que é isso? Porra, meu irmão. Diz aí, o que você acha? É o Ron usando a roupa que ele tá usando do outro personagem lá no outro episódio que eu não lembro qual. É exatamente a mesma roupa, meu irmão. Não, mas é por causa da roupa, você acha que cara, não. É só uma coisa que eu percebi. No outro episódio tem um outro Ferengi que o Max. Como é que é o nome dele? Max alguma coisa? Groden Shriek, né? Um nome assim, né? Ele fez uma porrada de Ferengi, né? Fez uns 3 Ferengis, uns 2 Ferengis antes de fazer o Ron. Ele fez esse cara de Sovak, que é um nome ótimo pra um... Sovaco, né? Sovak. Ele soa vulcano, cara, é estranho. Me dá nervoso que ainda não tinham estabelecido realmente o que eram os Ferengues ali, entendeu? Não mesmo. E puta que pariu, meu irmão. Por que aqueles alienígenas não voltaram depois, um segundo antes, pra salvar a porra da matadora de estrela lá, porra? Não, é muito ruim, cara. Ferengue de calção de banho? Por que, cara? Nossa, é muito ruim. É muito ruim. Aquela menina que, eu esqueci agora o nome da personagem, que é Tomb Raider ou Anavi também. Péssima atriz, cara. Péssima atriz. Bom. Caramba, é a primeira vez que eu ouço tantas críticas a esse episódio. Nossa, cara. O bom é que o Torelli é o anti-Valdomiro, né, cara? O Valdomiro bizarro. É do antitempo, né? Porque a gente tem um conceito lá do tempo. Isso é lá no All Good Things, né, cara? All Good Things. Que você tem o antitempo, né, cara? Sei lá, uma coisa assim. Eu gosto do Captain's Holiday, então não vou poder. Eu também não, eu tô nesse time. Eu também gosto. Não sou hater desse episódio, não, cara. Adoro esse episódio. Porra. Eu também acho um episódio ótimo. Antes de começar a falar dos episódios, só queria apontar uma coisa, né? Que um negócio legal que tem nessa lista do Memory Alpha aqui você tem episódios, aí depois da onde que eles partem, aí quem são os time travelers na história e, por último, o método usado para essas viagens, né? Então, vamos começar já comentando episódio a episódio aí nesse podcast de hoje, galera. He just kept talking, one long, unbroken sentence, moving from topic to topic. It was really quite hypnotic. He just kept talking, one long, unbroken sentence, moving from topic to topic. It was really quite hypnotic. Galera, então é o seguinte, antes de começar a falar, tô enrolando, né? Sempre arrumando um motivo pra adicionar alguma coisa. Antes de começar a falar sobre os episódios, o que acontece? Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, a gente conseguiu assistir tudo de novo, né? Pra comentar hoje, pra estar com as informações mais frescas na memória e tal, né? E eu aproveitei, né? Acho que acabou muita gente aí também aproveitando pra ver pela primeira vez no formato HD aí, né? Que foi lançado em Blu-ray e tal. Ou seja, essa TNG nova Remastered aí, né? E antes de comentar, eu queria só dizer que, cara, eu fiquei impressionado, assim, com a qualidade, mais uma vez, né? Eu já tinha visto alguns episódios antes disso, mas vários desses aí, eu fiquei muito impressionado com a qualidade, cara, as cores vivas, tudo mais, e até algumas coisas engraçadas a gente percebe até mais defeitos também, né? Porque, enfim, é high definition, né? Quem queria comentar sobre isso aí também? Porque isso aí foi legal, né? Eu não vi nenhum desses em HD, pra falar a verdade. Eu vi o primeiro, o original em HD, e realmente ficou fantástico os efeitos especiais.
Você viu o Encounter at Farpoint, é isso? Eu vi o Encounter at Farpoint HD e falei, nossa senhora, né? Porque a definição daqueles bichinhos, mas esses aí eu não consegui ver em HD. Não, ficou muito bonito mesmo, cara. É impressionante, né? Pessoal, então é o seguinte, ó. Vamos começar a falar aí, episódio a episódio aí. O primeiro episódio que consta aí é o We'll Always Have Paris, né? No qual a gente tem conceitos, na minha opinião é o seguinte, tem conceitos muito interessantes que poderiam ter sido muito bem desenvolvidos. Mas ao final do episódio você vê que isso se perde, até porque muito do foco da história fica numa coisa que eu acho muito legal, que é sobre aquele relacionamento que o Picard não quis desenvolver, porque enfim, o Picard é um cara que não tá nem aí pra relacionamento, ele seguiu a carreira na Frota Estelar, foi embora e deixou aquela mulher linda lá pra trás e tal. Enfim, aí o episódio ele se divide um pouco entre essa história, né, esse background do Picard e o lance desse doutor, do Paul Mannheim, né, que é uma coisa muito interessante. Inclusive esse doutor Mannheim é citado depois também no Times Square, né? Então fica estabelecido meio que no universo de Star Trek que quem é o grande cara, o cientista foda que manja de mecânica temporal e tal, é esse Dr. Mannheim, né? Só que, assim, fica estabelecido aí, mas não é dito também lá mais pra frente, né? Então, eu sempre quando assisto esse episódio, eu fico pensando que poderiam ter, sabe, desenvolvido isso melhor, né? Tanto é que ao final da história a gente vê que não serviu pra muita coisa, né? Foi só pra contar aquela história ali. E aí? Como é que fica essa coisa do... Porque o cara descobriu, esse Dr. Mannheim, ele descobriu uma parada importantíssima, né? Aquele lance que é assim, ele faz experimentos com o tempo e gravidade, né? No laboratório lá que ele fica próximo, num sistema que tem um pulsar, né? Então, isso aí acabou me lembrando um pouco do Interstellar, né? Do filme, né? Que tem a ver com isso, né? Lembram? Que era a gravidade, né? Com o tempo, né? Então... A diferença é que nesse episódio ele não terminou dizendo que o amor resolve, né? Não é aquela babaquice do Interstellar, né? Não é o Nolan, né? Mas enfim, o que vocês acham aí? Vai, comecem aí. We'll Always Have Paris. Cara, pra começar, o final do episódio é o Data jogando uma parada lá dentro do buraco, dizendo assim, tá, deve ficar fechado por algum tempo. E aí se resolve o episódio. E não se fala mais nisso. Eu fiquei parada, assim, pensando, tá, isso vai dar certo. Isso tem tudo pra dar certo. Tipo assim, eles não resolveram o problema definitivo, sabe? Em algum momento aquela porcaria vai estourar de novo. Sabe? É tipo assim, eles botaram uma cola numa parada que... Enfim, tá. O cara colocou um Durepox ali, vai durar, hein? Isso aqui vai ficar aqui. Exatamente, é tipo eu, sabe, colocando Durepox na minha pia que tava lá com o negócio errado lá. Vai funcionar. Não, e é foda, porque o lance na história é que o efeito Mannheim aí, ele tá se espalhando por milhares de anos-luz, assim, cara. Tanto é que a Enterprise começa a sentir esses efeitos longe pra caralho lá desse sistema solar, né? Então, é um negócio... E isso que eu achei muito foda na história, o potencial que essa história tinha. Uhum. Ela não chegou nem perto de desenvolver nenhum mínimo disso, mas o potencial dela... Isso eu fiquei muito triste com esse episódio, porque, tipo assim, eles ficaram naquela historinha do Picard, que pra mim foi muito fraca, sabe? Eu achei fraco, pra mim, assim, não desenvolveu bem a questão afetiva do Picard, pra mostrar que ele é um ser humano com sentimentos e blá blá blá. Pra mim isso não ficou bem estabelecido. E aí eu ainda fiquei de cara com o professor dizendo assim, cuide bem da fulana. Caralho, meu, como... Alguém perguntou se ela tá precisando de alguém pra cuidar dela? Mas tá, vai lá. Não, mas aí também, né, cara, é coisa da época, né? Tá, tudo bem, década de 80, vai lá. E aí, tipo assim, não fica bem... Pra mim não desenvolve nem bem a coisa afetiva do Picard, e olha só, um ser humano como qualquer outro, e não sei o quê, mas também não desenvolve bem a parte... Essa parte científica da coisa, entendeu? Então, pra mim, ficou um episódio no meio termo, que tentou fazer as duas coisas e não conseguiu fazer nenhuma das duas direito. Eu concordo com você, apesar que eu gosto dessa parte do Picard. Eu não tô dizendo que ela é otimamente desenvolvida, não é? Mas eu gostei porque nesse ponto na série a gente não tinha tanto, né, cara? Era raro ter alguma coisa sobre background do Picard, e eu gostei porque ele se mostra um capitão bem diferente, assim, em relação, obviamente, ao Kirk, né, comparando, né, até esse momento na franquia, né, então eu gostei disso, mas eu concordo também que parece que eles tinham duas histórias e nenhuma foi levada realmente a sério, né, ficou aquela coisa ali. Só tá meio gratuito a tentativa de
de fazer referência a Casablanca, sabe? Não deu liga, não. E sem falar que isso aí estabeleceu um dos clichês da série, que sempre que acontece alguma parada com relação à viagem no tempo, algum desses problemas, quem vai resolver no final das contas é um androide. Tipo, a bucha tá na mão do ser mecânico, sabe? Sei lá, cara. E o foda, né, cara? Porque visualmente o episódio é muito bonito, né? Assim, principalmente no final, né? Me marca muito aquele lance do Data enxergando outros 2 Datas lá e tal, né? Só que, de fato, não faz um sentido, assim, não é explicado. Parece que é uma coisa meio que o efeito pelo efeito, sabe? Mas não tem o peso porque não é construído isso. E as consequências, parece que não tem consequências, porque é como a Roberta falou, porra, isso aí poderia estourar, dar uma merda isso aí, né, cara? Cadê? É que não é, falar a verdade, não é um dos meus episódios favoritos. Eu achei ele meio fraco, então tô querendo ficar quieto. Cara, ele é um episódio mais ou menos, eu gostei. É legal quando você descobre da vida do Picard, né? Porque ele é um livro fechado. Eu achei bacana. Eu gostei da parte do elevador também, quando tipo, mostra vários datas, 2 deles, tipo, tendo interferência no tempo. Eu gostei disso, de ver isso. Eu achei muito bacana. Mas é um episódio mais ou menos. Que vocês falaram, eles se perderam em 2 histórias, né? Não se focaram em uma, né? Se eles se apegassem a essa história pra falar sobre as consequências disso, e se discutisse também um pouco mais sobre a questão moral disso também, sei lá, de repente pra dar um peso dramático, né? Mas ficou, enfim, é estranho. Mas é um episódio que ele é mais fraco, mas eu acho legal, cara. Eu acho... É por causa do potencial dele, não pelo que ele é, de fato. Realmente fica faltando muita coisa, né? Em potencial, sem dúvida. Aliás, a primeira temporada da Nova Geração é isso, é um potencial louco. Ó, a primeira temporada ela grita, ó, eu vou ser bom, eu vou ficar bom uma hora, hein? Ó, você vai ver, hein? Confia em mim. Espera aí que... Mas essa questão dos estudos, enfim, e da discussão ética por trás do estudo, me lembra aquele episódio de Voyager, Ômega... de Omega... Partícula Ômega? De Omega Directive. Directive, isso. Esse episódio, apesar... Enfim, a gente já falou sobre ele, né, tem várias questões, assim, era uma coisa tipo assim, conhecimento proibido e tudo mais, é quase o fruto da árvore proibida. Mas ainda assim ele lida um pouquinho melhor com essa questão, sabe? Tipo, é um estudo que tem potencial, mas que tem um potencial de salvar vidas, de não sei o quê, mas também tem um potencial super destrutivo, então o que a gente vai fazer com isso? E nesse episódio de TNG a gente só tem a parte... Só tem uma linha, eu acho, em que a mulher do cara fala... Pô, ele se perdeu no negócio porque ele tava muito emocionado. Ele tava vendo que tava chegando lá e aí se emocionou e saiu correndo pra fazer as coisas o mais rápido possível. E só. Isso que você falou me lembrou assim, naquele episódio, né, no The Omega Directive, ali eles não perdem tempo, por exemplo, com background que nem do Picard, entendeu? Você tem no máximo a 7 de 9 tendo conflitos porque pra ela a partícula ômega representa a perfeição, né? Que a gente até já comentou em podcasts anteriores que essa parte também eu acho meio esquisita. Mas pelo menos eles estão as 2 coisas principais da história estão lidando com a partícula ômega. Agora, nesse caso, você tem o efeito Mannheim e, de um lado, romances não construídos de uma vida do Picard. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, fica desconectado mesmo. Cara, a única coisa que eu acho realmente diferente... O Mannheim é horrível. É péssimo. O cara é caricato, né? Também ele tá meio louco, né? Eu não sei se é porque o Patrick Stewart é um puta ator, cara. Todo mundo destoa perto dele. Mas o cara é muito ruim, cara. O cara é muito ruim. Nossa senhora. Eu acho esse episódio horroroso. Eu só consigo dizer. Episódio aí, me perdi aqui. É um episódio que eu gosto muito. Square. É mais um que eu gosto muito, mas também não faz muito sentido, certo? Que é o Time Squared, certo? Time Squared, episódio aí que já é da 2ª temporada e tal. Esse episódio, cara, ele é um daqueles episódios que é meio que uma tendência que eu vejo muito, principalmente na Nova Geração, de estabelecer um puta mistério,
que você fica ligado o tempo todo, aí quando vai resolver é mais ou menos, sabe? Tipo, dá aquela, mais ou menos, né? Tal. Então, esse é um clássico nesse sentido. Talvez ele tenha um dos que começou essa, sei lá, né? Mas enfim, o lance aqui, que eu acho que é mais controverso na história, é que não há motivo nenhum, não é explicado pra gente por que existe aquele vortex de energia lá, aquela parada em que a Enterprise está pra ser destruída lá dentro, e é por isso que, enfim, o Picard consegue voltar no tempo antes. Cara, então assim, é simplesmente um mistério pelo mistério. Não faz, assim, um real sentido, né? Então isso decepciona ao final, né? E pra piorar, o que eu acho que é pra piorar, sei lá, que você assiste o episódio e você fala, meu, não é possível. Aquela hora que o Picard pega e aponta a arma pro outro Picard e fala, isso termina agora. Ele mata ele sem motivo nenhum, cara. Ele simplesmente mata. Vai, quem quis fazer isso? Quem nunca Mas eu ia comentar isso, que eu realmente, quando ele matou o Picard, a primeira vez que eu assisti o episódio, eu falei, mas por quê? Não é ele? Tipo, sei lá, 2 não vale mais do que 1? Não sei. O Alexander tinha uma motivação, pelo menos, pra querer se matar, né? Não, eu acho que não, cara. Também é ruim, cara. O Alexander eu acho uma merda o motivo também. Mas não, pra mim o Alexander tem muito mais motivo, mas esse aqui do Picard eu fiquei esperando, assim. Eu tenho fé nos roteiristas. Até o último segundo de episódio eu tenho fé. E aí eu cheguei, tipo assim, não, ok, eu vou receber uma explicação, vamos lá. E aí segui o episódio e eu ficava pensando, gente, tá chegando no final. Eu ainda, vamos lá. Esse negócio de tenho fé até o final tem exceções fortes, né? Tipo Threshold, né? Threshold não há. Vocês lembram, né? Da Voyager lá? Atingir dobra 10 e virar lagarto? Manja? Aquilo é terrível. Puta que pariu. Esse aí não há esperança, nem na abertura já não há mais esperança. Né? Aliás, você sabe que o Robert Duncan McNeil gosta desse episódio? Ele tá de sacanagem, cara. Esses caras, eles falam que gostam do episódio só porque eles são protagonistas na história, tipo assim. Não é possível. Ele falou isso, ele falou, eu gosto da história que eu pude fazer um monte de coisa, e é legal os episódios odiados por todo mundo, ele falou. O cara, meu... É só pra ser do contra. Porque isso aí dá notícia, né? Porque isso aí um dia alguém vai comentar em algum podcast fora dos Estados Unidos, por exemplo. Mas voltando pro Time... Mano, é sacanagem falar de Threshold perto de Times Square. Times Square não é ruim assim, cara. Cara, desculpa, galera. Pensando bem, Times Square é incrível. Porra, agora ficou incrível. Mas enfim, então assim, é foda, né, cara? Porque o episódio ele é muito interessante. Esse é um tipo de episódio que eu começo a assistir e eu não consigo parar, entendeu? Times Square ele é assim, cara, pra mim, entendeu? Apesar que chega no final não faz sentido nenhum, mas, cara, é uma experiência bacana, né? Tipo... cara. O que vocês acham aí? Mas me irrita nesse episódio uma parada que assim, ó. É tipo assim, o Picard já sabe que o louco tá lá, que ele não tá conseguindo falar e nem colocar 2 pensamentos juntos direito, sabe? E o Picard fica lá metendo pressão no Picard do futuro pro Picard falar. E aí tipo, fica meio puto com o Picard do futuro. Não faz sentido, sabe? Tudo bem, eu entendo que exista algum conflito interno de se enxergar, sabe? Sei lá, eu não consigo, eu não tenho gêmea. E sei lá, deve ser uma coisa meio conflitiva pra uma pessoa, sabe? De repente enxergar um outro eu. Mas ainda assim, tu tá lá com as pessoas na tua volta, tipo assim, com a médica e com a conselheira te dizendo, cara, relaxa, ele não tá conseguindo nem saber onde tá. E aí o cara fica lá metendo pressão no outro pra ele falar e explicar o que tá acontecendo. Não, aquilo lá não... Pra mim não é digno de um capitão, sabe? O interessante é que a gente vê que nesse episódio a conselheira podia ter sido muito mais bem aproveitada, porque eu não tinha pensado nesse aspecto psicológico do Picard, e ela até tem a conversa com ele, mas ela podia ter sido mais aproveitada naquele momento, né? Que, vamos falar a verdade, a Troy é muito mal aproveitada em alguns episódios. Principalmente no início da série. O problema da Troy, cara, é que nego não estabeleceu o limite dos poderes dela. Ela meio que fica flutuando. Eu até hoje não entendi o que caralho é a porra do poder dela. Até a merda de empatia, mas tem hora que a mulher consegue sentir o universo inteiro, porra. E na maior parte das vezes não consegue sentir nada, né? Engraçado. Não sei como.
Mas- Tem algumas coisas estranhas no poder dela, mas basicamente pra ela ser meio Betazed, ela não sente tudo, ela sente emoções. É, o lance da empatia só, né? E aí, assim, volta e meia ela chega assim, capitão, tô sentindo que você não tá conseguindo lidar bem com essa situação. Sai pra lá. E aí o Picard chega, dá um chega pra lá nela, e aí pronto, aí ela fica lá quietinha, assim. Então, de fato, eu sinto no início da série que ela é muitíssimo mal aproveitada nesse sentido, sabe? Que ela poderia ter um papel muito mais importante no sentido de auxiliar o Picard e não só o Picard, mas enfim, outros membros da tripulação. Mas o Picard, ele tem uma resistência, me parece que no início ele tem uma resistência muito grande. Talvez ele não confie nela, que é até natural, né? O cara, no início, não entende muito, não conhece o trabalho da figura. Mas aquele negócio, né? O Picard sabe o que é uma conselheira numa nave, né? Ele sabe, independente dele conhecer o indivíduo Troy, ele sabe qual é o papel ali daquele profissional. Ele desautoriza ela de uma maneira meio babaca, cara. Então. Não tem necessidade nenhuma de fazer aquilo. Não tem, né? Realmente eu prefiro os remédios da Pulasca ou da outra, que esqueci o nome agora. Doutora Celar? Beverly. Beverly, não senhora, cara. Nesse episódio não era Beverly, era Pulaski. Era Pulasca. Então, mas enfim, Times Square, segundo tá aqui, e é uma descrição precisa, então o lance da viagem no tempo é um vórtex de energia que a gente não sabe porquê, de onde veio, e outra, a decisão do Picard é, vamos com tudo, com a nave, lá para aquele vórtex, vamos com tudo, né, porque a gente não sabe o que é, se a gente for até lá vai resolver. Quer dizer, é um risco do caramba, a nave poderia ter sido destruída também, quer dizer, é tudo na sorte, esse episódio baseia-se simplesmente na sorte, não tem muito, né, cara? Mas eles estão tendo uma reunião lá uma hora e eles começam, a gente não sabe, talvez ficar parado é o que causa sei lá o quê. Alguém aqui realmente teria tomado a decisão de continuar lá no começo? Não teria parado um pouco e falado, peraí, a gente tá vendo que tá acontecendo alguma coisa, a gente realmente não podia, sei lá, parar, analisar, consultar um especialista no caso? Então, e aí? Mas o especialista dessa nave era o Wesley, cara, então... Eu tinha muito o que se fazer, cara. Não, e tipo assim, tem urgência, né? Que são só 6 horas. Que 6 horas pra gente é coisa pra cacete. Agora, no meio do espaço, lá na puta que pariu da galáxia, não tem como. Sim, isso é importante, né? Porque o outro Picard chega 6 horas antes, né? E é meio que um loop a parada, né? Que eles ficam vendo aquela parte que o Geordi fica vendo, que ele mostra pra eles na sala de reunião, aquele vídeo que foi resgatado lá da nave auxiliar, cara, eu acho muito legal. Aquilo, né, tem uma aura de mistério, né? Essas coisas do episódio que te prendem a atenção, né? A resolução, cara, é qualquer coisa. Mas o episódio em si, como uma aventura, sei lá, como uma história de sci-fi que te prende, nesse ponto é legal, né? Ele é tenso pra caralho. É bacana. Mais alguma coisa sobre esse ou vamos para o próximo aí? Vamos para o próximo! Porque é o seguinte, galera, agora a gente vem pro primeiro ótimo episódio de Viagem no Tempo e talvez o melhor, né? Nesse sentido. Olha aí, ó. Tu que tá dizendo. Não, por isso que eu falei, talvez, né? Se for falar por mim mesmo, eu digo que e acabou, entendeu? Bom, então eu vou com o Valdomiro, porque esse episódio pra mim também... Cara, melhor, cara. Viagem no Tempo na nova geração, quiçá na franquia inteira, eu acho que Yesterday's Enterprise é, cara... Não, franquia inteira não, cara, também não fode. Qual que é o seu favorito da franquia inteira? Vamos lá. Qual que é o melhor pra você de toda a Star Trek? Vamos ver. Da Deep. Qual? Quando eles voltam e eles descobrem que eles vão voltar no tempo 200 anos antes. Children of Time. Esse também é muito foda, é verdade. Então toma! Não, mas eu acho que... Não, mas como dos tribbles. Também, mas eu acho que o... É demais. Também, é difícil como de dizer. um bom paternalista, eu vou em cidade à beira da eternidade. Eu não sei. Eu acho que, bom, é difícil de afirmar mesmo, talvez a franquia inteira é complicado, mas de nova geração, pra mim, meu favorito é o Yesterday's Enterprise, cara. Esse aí é clássico, né, cara? Não tem nem o que dizer, né? Então, assim, nesse caso, o motivo de Viagem no Tempo é uma brecha temporal, certo? Sim. Cara, é fantástico o episódio, a construção dele toda, o roteiro, tudo redondo, né, cara? As interpretações, os pontos de virada. A Tasha Yar tá viva, né, cara? A primeira vez que a Denise Crosby volta depois do Skin of Evil lá, né? Depois da... Não, e pela primeira vez deram um papel decente pra ela fazer, né? Tipo assim, deram alguma coisa decente pra ela fazer na série e ela se saiu muito bem. Mas por quê? Você não gosta de Code of Honor? Você não gosta? Puta, você não fala, me fala o que dá, o que tem no episódio. Cara, A enciclopédia é tudo.
Soldier of Honor é aquele que ela tem que brigar com a outra menina no planeta, que o rei gosta dele. Porra, que baita bosta de episódio, hein? Puta que pariu. Uma merda. Puta que pariu. Tá, vamos falar de coisa boa, hein? Voltando mas sabe o que é interessante? Que a Denise Crosby no Brasil em 2003 falou que quando chegaram pra ela com esse roteiro, ela não queria fazer. Porque ela falou, eles chegaram pra ela e falaram, olha, a gente tem um jeito de você voltar pra série. E ela falou, mas eu não quero voltar pra série. Ela falou, não, mas é por um episódio. Falei, aí é diferente. Pelo menos foi o que ela disse. Mas aí o que eu lembro das histórias é que depois disso, ela que ficou empurrando o lance da Scylla, né? Já foi ela empurrando pros caras, né? Pros produtores, né? Ou foi a Gates McFadden que saiu porque achou que podia conquistar coisas maiores? Quem? Qual das duas que saiu? A Crosby ou a Gates McFadden? A Crosby. A Gates quem tirou foi o Morris Hurley, aquele produtor que era showrunner. Assim é. Aquela assim merda toda. Mas... Ou seja, ela voltou de 4. A Denise Crosby, ela pediu papel em Nemesis, mas não deram pra ela. Ah, isso eu não sabia não, olha aí. Ela falou também. Você conversou com ela, né, Fernando? Eu conversei com ela em 2003, quando ela esteve em São Paulo pro Trek Dia Feliz, e conversei com ela semana retrasada de novo. Cara, deixa eu contar uma história que você me lembrou agora. Em 2003, eu contei pra Roberta uma vez isso aí, cara. Olha só que surreal, né? Em 2003 teve uma convenção que era uma JediCon. Olha só, teve uma JediCon em São Paulo, cara, que era uma JediCon meio diferente, né? Que tinham vários fã-clubes. Era na época que meu Harry Potter era forte pra caralho, Senhor dos Anéis, né? Tinha de tudo, né? Vários stands, um de cada fã-clube, né? Mas o foco era Star Wars, né? Aí eu fui lá com os amigos meus, né, cara? Chegando lá, eu tava no auditório lá, como todo mundo, vendo palestra. De repente, não sei quem chega e fala, pessoal, do nada, quem tá vindo aqui agora é a Denise Crosby, porque ela está em São Paulo, porque ela tá filmando o Treks 2. Eu não sei se o Fernando tava nessa daí. Eu tava lá. Cara... Eu ganhei um prêmio por responder uma pergunta de Buffy Angel, né? Cara... Nossa. Então, nesse dia, cara, enfim, a Denise chegou lá, ela falou um pouco no palco e depois ela ficou de boa ali, transitando entre a galera, né, cara? Por quê? Porque ela tava vendendo autógrafo, naquele esquema dela tem aquelas fotinhas, ela vende autógrafo. Só que, se você chegasse nela pra tirar foto, ela não cobrava, e se você pedisse autógrafo em qualquer papel, ela dava pra você. Então o que eu fiz, cara? Eu tava sem papel nenhum, cara. Olha que surreal. O único papel que eu tinha era um pôster da JediCon. Então, pessoal, eu tenho um autógrafo da Denise Crosby num pôster da JediCon. Vai vendo. Só pra saber, quanto que era a bicharia do autógrafo dela, pra você não pagar? Eu não lembro. Vê se o Fernando lembra. Não lembro, cara. Vaca. Eu não lembro, era muito novo, meu pai que pagou. Ah, olha aí, ó. Mas e pra piorar, cara, pra piorar, eu tirei foto com ela, um amigo meu, esse amigo meu que tava lá, ele tirou a foto, né, eu com a Denise Crosby, só que esse camarada aí perdeu, sei lá, ele não sabe onde é que tá a porra da foto, entendeu? Porra. É foda, né, cara? Era filme ainda, né? Era filme, né, cara? 2003, né? Eu tô olhando pra minha, que tá na parede aqui, eu tô olhando a minha. Ah, cara, surreal, cara. Mas quando ela morrer, ele vai conseguir resgatar essa foto pra você. Ah, não, quando ela morrer, o cara volta pra ele, então Valdo, me lembra daquela foto? Ah, é. Né? Ela pra você agora. Então, o que eu acho engraçado, assim, esse episódio, quando eu revi ele, eu até comecei com o Valdomiro e perguntei se era baseado no universo do espelhado, né? E não é. Ele talvez seja o que mais se aproxima do universo espelhado dentro da nova geração, né? E, cara, eu gostei muito, até porque mostra lá, Enterprise, se não me engano, é Enterprise C, né? Aquela que os tripulantes estão... Eu gostei muito disso, mas uma parada me incomodou um pouquinho, né? Diante da teoria dos multiversos, a mão na consciência que a Tasha tem de querer voltar no tempo, porque, não, mas eu não me sinto pertencente a esse lugar, não faz muito sentido dentro dessa teoria, entendeu? Porque aquilo ali é uma linha independente da história da Gaina, né? Que é o link entre o nosso universo
e aquela linha temporal adversa, né, cara? Não, mas o lance é que quem convence ela acaba sendo assim, o argumento da Guinan. A Guinan deixa bem claro que ela vai morrer se ela ficar ali, né? Pô, aliás, cara, não era nem pra Guinan estar ali, cara, porque é uma nave de guerra. Por que vai estar carregando civil? Vai ter barzinho. Então, tem que ter refeitório com ração, porra. Ah, mas eles tiraram a Diana Troy daquela nave de guerra, né? Que a Diana não tá lá e nem o Worf tá lá, então pelo menos isso. Agora, a única coisa que eu acho um elo mais fraco na história, assim, não que seja nada a ver com furo, tal, é coisa que me incomoda, assim, é que a Guinan, ela acaba servindo pra esses pretextos, né? Tipo, eles nunca definiram direito o que é um El Auriano, né? Aí vão acrescentando conforme funciona para determinado roteiro, né? Tipo, ela é como se fosse um gimmick pro roteiro, né? Precisa de uma resolução. Coloca que a Guinan entende sei lá, que ela tem uma sensibilidade para, sei lá, temporal. Então isso pra mim incomoda um pouco. Não que seja um problema necessariamente, né? Cara, eu vejo a Guinan como um ser assim, meio que, tipo, ela conhece o Kill, sabe? Ela sabe quem que é. Então, pra mim, ela é um ser, tipo, pré-Kill, entendeu? É uma raça meio que tipo, bem superior. Não é, então, cara, porque, cara... Não, cara, olha só, os outros... Claro que é o Kill. Não, claro mas que é, o Kill não gosta a única dela. pessoa que ele não gosta na nave toda é ela, que ele fica com medo. Perfeito. Agora é o seguinte, se ela fosse o único El Auriano que apareceu, eu concordaria perfeitamente. E os outros que já apareceram? Lembra daquele trambiqueiro El Auriano que foi pra Deep Space Nine? Cara, ele era um merda. Que a Guinan... A única coisa que ele falava da raça dele é que eles eram bons ouvintes. Então, e o Soran, mesmo o Soran também, o Soran era um merda. Então, tipo assim, o que a Guinan tem, nunca foi explicado, o que ela tem que esses caras não têm, que o Q teme ela, entendeu? Pra mim... ver que era porque ela era rica, afinal, ela passava férias na Terra quando criança, tá? E o resto era pobre. Cara, pra mim sempre foi aquela coisa, é o efeito Whoopi Goldberg final dos anos 80. É só isso que explica, entendeu? Cara, ela pode, cara, ela é foda. Eu tenho minhas reservas por causa disso. Mas, cara, Yesterday's Enterprise, cara, é do caralho, né? Não dá pra pegar isso e criticar, eu acho, sabe? Sim, então, mas quando eu gosto muito desse episódio, porque assim, quando a Enterprise acontece esse acidente, a Enterprise ela vai pro futuro, toda a linha temporal muda, porque se ela continuar no futuro, a linha temporal que vai existir é aquela nova, que é com a Enterprise em guerra. Mas quando ela volta, essa linha temporal que existiu, ela se extingue, entendeu? Ela existiu, mas ela acaba, entendeu? Ela se anula. Igual os irmãos do Martin McFly, mas só se desaparecer. Esse episódio ele não trata sobre realidades alternativas, sobre uma modificação na linha temporal cria uma realidade alternativa, uma linha do tempo alternativa. Ele tá falando, tipo assim, mudou um elemento na linha do tempo, mudam as consequências disso ao longo do tempo. Então, por isso faz sentido, na minha cabeça, a Tasha não querer ficar pertencendo ali naquele... Porque não são universos paralelos. É uma linha do tempo só. Episódio. Ela sobrepunha uma em cima da outra. Mas sei lá, cara, isso que eu acho muito, muito louco, porque claramente tem multiverso em Jornada Nova Geração, e nesse episódio é uma exceção, entendeu? Tipo, mas parece não é que... exceção, Não é não, cara, não é multiverso não é aí. exceção. A regra é você conseguir voltar pro mesmo universo. Exato. A exceção é o multiverso. A exceção é o que o J.J. Abrams não entendeu, que Star Trek não é multiverso. Star Trek só existe uma linha temporal, se você alterar, você tem que voltar lá atrás pra restabelecer. Exatamente. Isso na verdade, eu adoro esse episódio por causa disso, porque se o J.J. tivesse assistido, ele não tinha feito essa merda, não, entendeu? O pior é que aqueles roteiristas... Não é, cara. O pior é que os roteiristas a culpa nem é do J.J., cara. A culpa é dos roteiristas. Os caras nas entrevistas... É o nome do J.J. que tá lá, cara. Mas, cara, o pior... vamos parar um pouco... Falar sobre isso aqui, porque dá raiva mesmo. O pior é que nas entrevistas do filme de 2009, aqueles desgraçados lá, que é o Alex Kurtzman e Roberto Orci, é isso? Acho que é isso, né? O nome dos caras. Isso. Então, isso mesmo. Roberto Orci, falando sobre os episódios favoritos dele, da franquia Star Trek, colocava Yesterday's Enterprise, cara, na lista, sabe? Caralho! Então, me diz... Não entendeu nada, é o louco que assiste a parada e não entende nada. Nessa pegada. Eu gosto muito de coisa que eu não entendo, cara, deve ser por aí também, cara. 2001 até hoje, eu tenho uma tatuagem aqui. Caramba, grandes merdas também. Os caras só são mais burros, mas... É verdade, né, cara? A gente assiste um monte de coisa que gosta e não entende, então tá de boa, né? Eles devem gostar, tipo assim, pô, o uniforme é maneiro, olha só, que legal. Eu posso falar do uniforme? Demorou. Sim. Seguinte, com essa versão aí de Blu-ray, né?
eu percebi que a gola do uniforme é só o uniforme antigo que eles colocaram uma golinha, que acho que nem costuraram. É isso mesmo. Eu posso ser nerd chato falando desses uniformes? Manda bala aí, aqui cara. pra isso, Fernando. Na verdade, veio assim, tinha o uniforme dos filmes. E existem pequenas alterações entre a Ilha de Khan e a Volta pra Casa. Aí, eles foram adaptando o uniforme dos filmes até chegar. Então você vê, primeiro eles diminuem a gola, que nesse episódio eles mostram diminuir a gola, e no Tempest também você vê diminuindo a gola, só que no Tempest ainda tem o cinto. Nesse episódio já tá sem o cinto. Não, peraí. Mas... Ô, Fernando, só uma coisa, só pra... É que pode ficar meio confuso. O Torelli tava falando dos uniformes do século 24, do universo do Realidade Alternativa, e você tá falando da Enterprise C. Legal, beleza. O uniforme do universo alternativo é diferente, ele tem mangas pretas. E, aliás, tem um erro de continuidade absurdo, que no final do episódio, quando a Gaina e o George tá falando, e a Gaina pede pra falar com que o George fale pra ela, me conte sobre a Tasha, eles esqueceram de colocar o uniforme correto no George, ele tá usando o uniforme da Realidade Alternativa. Eu nunca reparei isso aí, cara. Caralho, eu vou abrir agora pra ver isso. Putz, cara, olha aí, que louco, cara, legal. Mas o que eu tava falando dos uniformes é que eles fizeram uma sequência pra alterar, que primeiro eles tiraram a gola do uniforme do filme, aí depois eles tiraram o cinto do uniforme do filme, e depois eles trocaram o comunicador e colocaram um comunicador nova geração, que a gente consegue ver esse uniforme do Yesterday Enterprise, comunicador nova geração, sendo usado pelo pai do Wesley Crusher no Family. Ah, sim, naquela recriação holográfica lá, né? Isso. Ouvintes, é o seguinte, o Felipe não vai poder ficar até o final, na verdade porque ele tá indo gravar o podcast lá do Vortex Cultural, né, por uma boa razão então, mas é isso aí, a gente continua aqui, vamos nessa. Mais alguma coisa sobre Yesterday's Enterprise ou a gente parte pro próximo episódio aí? Eu queria comentar que a capitã na Enterprise tem uma capitã mulher, a Rachel Garrett, e todo mundo fica falando que Jornadas Estrelas mal tem mulheres capitãs, mais mulheres capitãs, mas essa pode ser aí uma das primeiras mulheres capitãs que a gente vê na série. Eu acho que a primeira, Fernando, deve ter sido aquela capitã negra que aparece no Star Trek 4, é isso? No filme? No Trek 4 ela aparece, a da Saratoga, né? Não lembro agora. Então, ela eu acho que é a primeira, e depois deve ser a Garrett, né, provavelmente. Garrett, Mas a Garrett, ela não é qualquer capitã, ela é uma capitã da Enterprise, a capitã é a nave capitânia da frota. Por mim devia ter uma série só dela, cara, na boa. E ela morre com a parada na cabeça, morre fodamente, né? E explode e cai pedra na cabeça. Eu não sei que estão levando pedra. Os caras. Se a Apollo 11 levou pedra pra casa, por que a Enterprise também não pode? Olha aí. Por isso, cara. E outra coisa que vale a pena falar, o Tenente Richard Castillo também é um ator conhecido lá fora, depois ele ficou. Eu tentei ficar lembrando o que ele tinha feito, brother, mas também não parei pra procurar, porque senão... ele fez o vilão do filme Happy Gilmore lá do Adam Sandler. Verdade. Próximo episódio aí, vamos falar do favorito do Torelli, que é Captain's Holiday, certo? Episódio que o Torelli acha uma merda, eu gosto muito, cara. Eu lembro que esse foi um episódio que me surpreendeu bastante a primeira vez que eu vi, muitos anos atrás, cara, porque eu não esperava, cara, o Picard, né, cara, numa aventura à la Indiana Jones, né, pegando a mulherzinha, aquela coisa toda, pô, nas férias, né, pô, achei muito... Esse episódio eu adoro, cara. Eu também. E o lance dele da viagem no tempo, o que tem de viagem no tempo nele, é a tal da tecnologia Vorgon, né? Que é aquela raça alienígena que vem com o papinho de que tem esse artefato tal, que o Picard até fala pra eles que ele conhece a lenda, né, em cima do artefato tal, não sei o que. Eu só achei, cara, que o Picard caiu no papo desses caras tão fácil. Tudo bem que no final o Picard mostra que ele tava um passo à frente, né? Só que de qualquer maneira, cara, porra... Como que ele, sabe,
o que me pareceu é que o Picard acreditou que os caras eram viajantes do tempo mesmo. Não que eles fossem autoridades que deveriam levar embora o artefato. Isso o Picard questiona mesmo no final. Mas, cara, não tem nada que os caras digam pro Picard que o Picard de fato possa considerar como fato de que os caras viajaram no tempo. E isso no episódio eu achei meio fraco, né? Mas no geral eu gosto pra caramba. Sabe a coisa que eu achei mais estranha? Não foi a coisa que eu achei mais estranha. Mas tu chegas num planeta e aí tu perguntas: fulano de tal está aqui? Sim, está. Em qual quarto? Em tal quarto. Ah, tá, muito obrigado. Pro computador do negócio? Eu acho que não, né? Em hotel algum faz isso, né? Mas é Nunca. Risa, né? É Risa. Risa pode Risa é um grande tudo. hotel. Raiz é literalmente um puteiro em forma de planeta, pô. Eu ia falar, esse Gente. é um motel planeta, gente. Um planeta de assim, turismo. ainda assim, não faz sentido que tu perguntes: ah, fulano de tal já chegou? Tá onde? Não chegou. Mas pelo Não que dá tem pra reserva. entender, mas pelo que dá pra entender de Ryza, não tem nem porta, não tem, sabe assim, não há nada que trave alguma coisa de você entrar em nenhum lugar, entendeu? Não, Mas até aí tudo bem, cenário. mas tipo assim, te dizer aonde o cara tá, se o cara chegou lá e aonde ele tá, já é outra coisa, sabe? Uma coisa, tipo assim, é não ter porta no negócio, é todo mundo poder entrar no planeta e sair do planeta. Mas Raiza, eles explicam bem Raiza fundo lá em Deep Space Nine depois, durante a Guerra dos Domínios, que aliás é um dos motivos que eu não quero que ninguém fale mal de Raiza, porque tem a Dax de biquíni em Raiza, deixa a Raiza quietinha. Apesar do De maiô. episódio ser uma merda, né? Esse episódio aí que você tá falando é aquele... Cara, puta É um episódio super útil pra franquia. Nossa. Nossa, o Worf parece tipo um cara moralista. cara, aquele episódio é um dos que me deixa com raiva do Worf, sabe? Eu fico pensando assim, por que essa mulher tá... Suspiro. Mas ela tinha fetiche pro Klingon, pô. O foda desse episódio que sempre me marcou com uma nota negativa é que ele é, na exibição original, ele é justamente o episódio que vem logo em seguida, depois do Problemas aos Pingos lá daquele episódio comemorativo, né? Quer dizer, você acabou de ver um episódio foda, aí o próximo é um lixo, mas um lixo que você... Nossa, é inacreditável, cara. É foda. Mas deixa pra lá isso aí, vamos voltar aqui pro Captain's Holiday, certo? Então a gente tem o Picard nessa aventura, ele encontra lá a Vash, né? Falem sobre isso, o que vocês acharam aí? Assim, do ponto de vista também de viagem no tempo, né? Que é o tema aqui hoje. Ah, cara, não dá pra entender direito se aqueles caras são realmente do futuro, não prova nada, assim, entendeu? E quando acontece alguma coisa, eles viram e falam, não, isso realmente era pra acontecer. Oh, jura, cara? Porra, sério mesmo, cara? Você vai me falar isso do futuro? Você quer entregar pros caras uma porra que é uma assassina de estrela. Simplesmente pra você, olha só, isso aqui é do nosso século, a gente tem que levar de volta. É tipo, cadê tuas credenciais, cara? Dá pra você me provar alguma coisa que essa merda realmente é de vocês, porra? Até porque esse episódio é antes ou depois do cara lá do pilantra do século 22? Antes. Bem antes. Mas, ó, se fosse o contrário, seria pior ainda. Então, o lance que o Thiago falou aí tem só uma coisa, que é o que daria pra dizer que prova que eles são viajantes do tempo mesmo, né? Do futuro, né? De algum futuro, pelo menos. Porque o episódio começa, o teaser dele é essa parte que a Roberta fala, ó, o Picard tal já chegou aqui, quer dizer, como é que eles sabem que o Picard vai chegar se o Picard nem tinha combinado que ele viria, né? Porque o Picard tá lá todo estressado, não é? Aí daí, tipo, tentam convencê-lo a tirar férias, né? Aquela parada... mas isso a gente sabe, o Picard não sabia, pô. Exatamente. Não, então, mas a gente sabe não, a gente tá vendo depois que mostrou os caras procurando por ele lá. Quer dizer, se nem se sabe que o Picard vai tirar férias, como que já tem gente procurando por ele em Raiza? Então esses caras devem ter vindo do futuro, sabendo que o Picard vai ficar hospedado lá, não é verdade? Mas a questão toda é que, de fato, o Picard não tem como saber essa informação que o espectador tá vendo. Sim. E aí não faria sentido ele entregar. E mesmo que eles tivessem como comprovar que eles são do futuro, ainda assim, de que facção eles são? Eles não estão dizendo que eles são da facção boazinha
pra pegar o negócio pra destruir uma estrela e destruir, aniquilar então, essa é a parte, civilizações. essa é a parte do episódio que eu achei fraco. Eu falei, quer dizer, o Picard em si, ele não tem como saber se os caras são viajantes. Ele não, mas nós sabemos. Quer dizer, então é a parte meio fraca, né? Pelo menos o Picard ao final foi meio malandro ali, né? Ele conseguiu destruir o negócio e tal, e beleza, né? Mas... Eu gostei do Hiker pedindo a estátua pro Picard. Puta, cara, eu ia falar Adorei. isso, cara. A melhor parte A da única coisa parte é que eu essa. gosto É o desse Hiker plot. trollando o Picard. Muito bom, né? É o Horgan, né? Acho que é Horgan. Muito louco. É isso aí. É. Aí E pra mim a melhor coisa, não é a melhor coisa, mas uma das coisas mais divertidas é a chegada da Vash, que eu adoro essa personagem. Depois ela tem um papel incrível com o Q, que eu adoro também, as aventuras dela com o Q. Então, pra mim esse episódio ele começa uma história muito boa, hein? A Vash vai aparecer mais 2 vezes, né, em Jornada das Estrelas. É um episódio divertido, mas que, tipo, de realmente viagem do tempo não tem muito assim, né? Tipo. Eu nunca classifiquei Não. ele como uma viagem É, do tempo. não tem. pra falar a Nunca verdade. lembraria Só também. Ele quando tem uma o Valdomiro me interferência, passou a né? lista que eu olhei e falei, sério? É engraçado que eu colocaria o Traveler nessa lista, não colocaria esse, cara. É mesmo. Ele colocaria como intervenção, né? Tipo, talvez. Não, então, é que assim, essa lista do Memória Alpha não quer dizer que, é como eu disse no começo, não tipo, viagem no tempo como a gente concebe normalmente viagem no tempo. São episódios que tem algum elemento que está relacionado à viagem no tempo, né? É por isso que a lista acaba sendo maior do que o que a gente normalmente lembra na nova geração de time travel, assim, né? Na verdade, assim, esses caras com essa parada toda de que voltaram no tempo é só um pretexto pra gente ter essa aventura do Picard no planeta. E é por isso que eu gosto da aventura mesmo, né? Da diversão. Né? É um episódio diferente de Star Trek, né, cara? Vale pela diversão. É isso, né? Mais alguma coisa a gente parte pro próximo aí. Próximo Posso falar do Ron, cara? Antes Não, de- manda bala, manda bala. Pode falar do Ron, cara, porque é escroto, porque botam o mesmo ator pra fazer. Pra fazer um Ferenc com outro nome, com a mesma maquiagem. Eu tinha me ligado nisso agora, que ele tem uma tatuagenzinha na testa. E a mesma porra de roupa, cara. Ou seja, eu não precisava nem renomear ele. Não, mas isso aí é Na mais verdade- ou menos que... Fala. Na verdade, assim, eles renomeiam o personagem, eles adoram. É que nem o Tom Paris e o Cadete Locarno lá, que é igualzinho tal, tudo igual. Cara, mas é porque- mesmo maquiagem, cara. Se você perceber, ele tem uma tatuagem na testa. É o mesmo paletó. Os caras nem pra pegar o paletó de outro Ferengue e colocar no cara. É muito escroto isso, cara. E o jeito de atuar do cara é tipo do Ron mesmo, pô. Mas verdade seja dita, a voz dele não é a voz que ele faz pro Ron. Tá diferente, entendeu? É diferente, não é tipo... É diferente, cara. Eu só vi pro lado também. Quando eles vão fazer uma série nova, daí eles imaginam, quem ia ser legal? Ia ser legal aquele personagem que a gente usou naquele filme aqui. Só que se a gente colocar aquele personagem nessa série, toda vez que o personagem aparecer, a gente tem que pagar pro escritor daquele episódio. Então a gente faz o mesmo cara, a gente só troca o nome dele. Mas psicologicamente ele não tem nada com o Ron, cara. Eu tô falando só o visual. O Ron o Ron nas primeiras temporadas de Deep Space Nine, ele tentou, ele era bem mais parecido com esse cara, ele até tentou matar o Quark. Então, tem um outro caso na franquia que o Fernando me lembrou, assim, que eu me lembrei com isso que o Fernando falou, que é aquele vulcano do mesmo episódio daquele Lower Decks da nova geração, tem um vulcano, que é aquele, né, que ele deve ser um alferes, eu não lembro agora, né, que daí é aquele mesmo ator, que inclusive ele é filho da Jerry Taylor, né, que é a co-criadora da Voyager, né. Então, ele faz aquele vulcano, né, aquele visual vulcano, aí depois na Voyager, ele também tá de vulcano, só que é outro personagem, que é o Vorik, né, que trabalha lá na engenharia com a B'Elanna, né. Então, é parecido com essa questão do Rom, assim, mais ou menos, né, que o Torelli tava dizendo aí. E também com o Locarno, né? Que, pô, é a mesma cara do Tom Paris, não muda nada, né, cara? Tipo, pentear tudo, é o Locarno, é o Tom Paris, né? E o Tom Paris, o Locarno, eu conversei com o Tom Paris há 3 semanas atrás e ele falou disso. Não, conta essa história aí, então. Não, ele falou que quando chamaram ele pra fazer o papel, a gente quer que você faça basicamente aquele papel, só que um outro ponto de vista da história, porque o Locarno é o cara que se faz de bonzinho, mas na verdade no fundo é mal. E aí o Tom Paris falou, e o Tom Paris é o cara que todo mundo acha que é mal, mas no fundo é bom. Então a gente quer que você faça ele pelo outro ponto de vista. E não manter o mesmo nome exatamente para não pagar os direitos pro escritor do episódio lá, First Duty. Então...
Engraçado é que eu tinha conversado sobre esse assunto com a Roberta no podcast do Wesley Crusher, né? Faz uns 2 anos que a gente fez um podcast sobre a vida e obra de Wesley Crusher, né? E daí a gente entrou nesse aspecto, falamos de First Duty, obviamente, entrou nesse lance do Locarno, né? E aí eu lembro que eu tava pesquisando na época no Memory Alpha e era dúbia a questão, né? Eu lembro que pra mim tinha mais a ver que é uma questão de direitos autorais, essa questão toda financeira, né? Mas também era dito lá, eu vi que teve uma conversa, acho que entre produtores, em que eles falavam, não daria pra ser o Locarno, porque o que o Locarno fez foi algo que não dá pra se perdoar, né? Pra gente ter como meio que um herói na série nova aqui, né? Eu lembro que a Roberta achou que isso fosse mais plausível, eu já fui mais pro lado do que eu achava que era direitos autorais mesmo, cara. Não, o Tom Paris afirmou, foi grana, foi dinheiro. No fim das contas, nesse mundo o que manda é dinheiro, cara. O resto... Galera, vamos partir para o próximo episódio aí, que é um episódio que esse pra mim, cara, é um dos mais fracos dessa lista. Acho que esse deve ser o mais fraco, sei lá. A Matter of Time, né? Eu gosto, cara. Então começa você a falar, cara, que eu não tô com muito ânimo pra falar dele, não. Cara, pra começar, o episódio é com o... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? É o cara que fazia o Max Headroom, porra. Matt Frewer. Porra, eu adoro esse ator, cara. Ele é muito engraçado, brother. Puta, eu achei ele tão irritante, cara. Não, ele é um cara irritante, cara, mas esse tipo de papel que ele pega... Vocês lembram dessa série, Max Headroom? Não. Dos anos 80, passava na Globo. Ah, cara... Na verdade, eu não tô lembrando. Putz, enfim, era ele. Esse personagem dele é o Berlinghoff Rasmussen, né? Rasmussen, né? Enfim, ele chega num time pod, né? Que é o termo usado para aquela pequena nave dele. O motivo, inclusive, tá aqui no Memory Alpha, é distorção temporal, né? A nave tem essa capacidade porque ao final do episódio é revelado que, enfim, a nave ela veio do século 26, né? Só que ela primeiro parou no século 22, o Rasmussen roubou essa nave no século 22, foi pro 24, fazendo de conta que ele era do século 26 ou 27, não lembro, né? E, na verdade, ele vai pra lá e fica tentando roubar itens, né? Tricorder, sei lá, né, cara? Então, o que eu acho idiota nesse episódio, ele é divertido. Veja bem, como eu falei no começo, nenhum aqui eu acho ruim, né? Mas ele é divertido, ele tem cenas legais. Só que o foda, cara, é como que o Picard permite esse cara... Ah, tá, porque se tá tendo uma distorção temporal na região, e esse cara tá dizendo que ele veio do século 26, então ele veio mesmo, né? Ah, então ele veio, né? Quer dizer, deixa ele transitar e fazer o que ele quiser aí. Cara, eu achei isso tão amadorístico do Picard, cara. Uma coisa Você falar que já existia a primeira diretriz temporal. Ah, Fernando, interessante você levantar isso aí, porque em nenhum desses episódios a gente fala sobre... eles falam sobre primeira diretriz temporal. O termo, se eu não me engano, só é usado mesmo em Voyager, não é? Eu acho que a primeira diretriz temporal dá pra ver no Troubles with Tribbles também, né? Mas, não, mas peraí, Troubles with Tribbles é depois do Future's End, não é? Da Voyager? Ai, eu acho que é depois, cara, porque Future's End é terceira temporada da Voyager é 90. Eu não lembro se passou antes ou depois do Trouble, daquele da Deep Space Nine lá, cara. Né? Mas resumindo, é mais ou menos nesse período, né, 95, 96, vamos colocar 96, que é introduzido na franquia, até onde eu lembro, o conceito é dito nos episódios da primeira diretriz temporal, né? Então, nesses da nova geração, eles não falam sobre isso, né? Estranho, apesar que eles falam, tem que tomar cuidado com as alterações. Não tem isso como uma coisa sólida, né? Vocês repararam nisso? Olha, realmente, só pra falar, o Future's End é de 6 de novembro de 96. Então eu vou olhar o outro. Então, o que acontece? Esse da Deep Space Nine, ele vem como comemoração de 30 anos, deve ter passado em setembro de 96, provavelmente, né? É isso? Eu tô procurando. Mas a questão é que, de fato, por exemplo, a Matter of Time é um episódio que passou em 91, se eu não me engano, né? Então, quer dizer, nessa época do Matter of Time e os episódios que vieram antes e tal, nenhum desses episódios aqui, que a gente tá comentando, falam sobre primeira diretriz temporal. E nessa pequena maratona que eu fiz esses dias, eu reparei muito nisso, de que não é dito, né? Não é falado esse termo, né? O que eu acho meio incongruente. Eu não consigo conceber que, pra Frota Estelar, eles só pensaram no conceito de primeira diretriz temporal depois
depois dali do 7ª temporada da nova geração, sabe? Não faz sentido isso, eu acho. Possivelmente eles deixam tá parado, olha só, na Enterprise, cara, os caras já tiveram mais que contato com o viajante do tempo. É aquela parada que eu sempre falo, como faltou pesquisa e cuidado com o roteirista da Enterprise em relação à TNG. Porque, puta que pariu, vocês lembram o diálogo que o Rasmussen tem com o Worf sobre as armas do século 22? Que não existem phasers no século 22. Né? Porra, só que existem. É falta de cuidado isso. Porra, não, mas tem como explicar isso aí, ó. Vamos dar uma daquele site Canon Folder lá, né? O Canon Folder que inventa essas explicações. Tipo assim, às vezes o Worf tá falando do começo do século 22. Eu li no livro que aquilo não é um phaser, é uma pistola fásica. Mas enfim, eu só quis levantar essa questão da primeira diretriz temporal porque é coisas que a gente vê que tava informação ainda na cabeça dos produtores e que não tava bem resolvido por aqui. E de fato, no Matter of Time, era algo que o Picard deveria ter falado para o Rasmussen, cara, né, a gente tem esse conceito aí muito forte, eu não vou deixar você transitando por aqui também por causa disso, entendeu? E, né, fica naquelas. Eu olhei aqui quando foi ao ar o Future's End e o Troubles with Tribbles Action, e foi 2 dias de diferença. O Troubles with Tribbles Action é de 4 de novembro e o Future's End é de 6 de novembro. Olha aí, cara. Mas no More Troubles with Tribbles eles falam que o Kirk teve mais quantas? 11, 7, não lembro. Não, 17, né? 17. Que desrespeitos à primeira diretriz temporal. Então você fica pensando, então, peraí, já existia na série clássica? Então. Mas, a questão é o seguinte, tem uma coisa que eu gosto muito no Matter of Time, muito mesmo, que é aquele diálogo do Picard com o Rasmussen, quando o Picard praticamente implora pro Rasmussen dizer o que ele tem que fazer, sabe? E que daí o Rasmussen nega, obviamente, porque, né, ele não sabe de nada, e o Picard fala, isso me ajudou, porque no final das contas eu tenho que fazer o que, sabe, eu não posso me limitar pelo que você ou quem, o Picard resolve agir pela consciência dele, né, aquilo que ele faria ele vai fazer, né. Então é um diálogo muito bacana que é ali na sala do capitão, né. Então coisas assim no episódio eu acho que funcionam muito, cara, que marcam pra mim, né? Mas no geral, cara, o Picard deixar o cara transitando ali, eu achei tão ridículo isso aí, cara. O que eu gosto desse discurso é que o Picard fala o nome do Khan, ele fala, eu não tenho como saber se o próximo planeta está fazendo isso, eu vou criar o próximo Khan sim. Então eles fazem uma baita referência à série clássica, falando o Khan é um vilão tão grande que na nova geração ainda lembram dele. É verdade. É assim que faz fanservice, cara. Eu adoro fanservice, não posso falar nada. É muito bom. Mas esse vilão, pra mim ele faz sentido, quer dizer, não é que faça sentido. A rigor, o Picard ele devia ser shielded contra esse tipo de coisa. Mas o fato é que ele, na minha opinião, ele conseguiu fazer o caminho dele pra chegar a fazer todo mundo ficar trabalhando pra ele, ficar fazendo relatório pra ele, o Diabo 4. Porque, na verdade, ele começou a lidar com... a amaciar o ego das pessoas, sabe? Então, ele tava nos lugares dizendo... Nossa, então foi assim que aconteceu. O seu escritório, então, tem 5 passos ao invés de 4. Para que no século 26 as pessoas estão comentando sobre o tamanho do meu escritório, sabe? E aí começam meio que a amaciar o ego do Picard, por mais que ele seja humildão e não sei o que, sabe? Tipo, não, sabe? Chega uma hora que o cara meio que cedeu, me parece, sabe? Mas sabe uma coisa que ao mesmo tempo eu tava revendo o episódio e eu fiquei pensando que tem um lance interessante. O jeito que o Rasmussen se comporta é mais ou menos como um Trekker se comportaria, assim, vai. Tipo, fica todo... É verdade, cara. Tudo bem que tudo bem que no caso dele era fingimento, mas se não fosse, entendeu? Tipo, seria aquela reverência, né? Nossa, quer dizer que ia ser bem aquilo, né, cara? Mas é que me parece que ele faz essa reverência, que toda essa reverência, tudo isso é pra acariciar o ego, pra dar pro Picard ir dando mais espaço pra ele, entendeu? Sim, é malandragem, né, cara? Sim, e aí o Picard cai nessa, assim. Isso me incomoda um pouco, o fato do Picard ter caído nisso. Pelo menos, é o que eu penso assim, pelo menos ao final o Picard tava um passo à frente, né? Pelo menos. Né? Então, beleza, né? Tipo assim, passa, vai, deixa quieto, né? Não, cara, eu queria saber como é que um cara do século 22 conseguiu compreender a tecnologia do século 26, meu irmão.
Ai, caramba, são mistérios. Eu quero que se diz inventor. Ele era um inventor que nunca inventou nada. Ah, cara, mas o que deixa bem claro no Star Trek é que no futuro é só você falar com o computador, né? Que o computador te ensina. É verdade, você pergunta se o cara chegou no planeta e te fala, né? Fala assim, computador, como que eu faço chegar no planeta? E fala, assim, beleza, vamos lá. Cara, eu acho que até o século 26 a língua vai estar completamente diferente. Nem o inglês. Se alguém falasse português arcaico comigo, eu não ia entender nada. Português medieval que fosse. Assim, essas coisas a gente tem que desconsiderar, né, cara? Porra, é tanto... Sim. Tô pensando chato. Não foi a Microsoft que projetou essa nave, é fácil de usar as coisas lá. I am the cutest of all. You are all. I am the cutest of all. Lock pages on that vessel. I am the cutest of all. There are 4 lights. Pessoal, esse podcast termina por aqui, conforme eu avisei no comecinho dele. Então essa é a primeira parte, aguardem pela parte 2 de Viajando no Tempo com a Nova Geração. Porém, antes de terminar, somente um último recado, acompanhem-nos nas redes sociais. Então vamos lá, o Sessão 31 está no Facebook, entrem no grupo, curtam a página, sigam-nos no Twitter também, é o @secal31 e estamos também no Google+. É isso aí, galera. Agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla!